memória está boa, foi a equação de adensamento, é isso? Ou não? Quem me chamou? Não, hoje à tarde eu não posso, não. É porque eu tenho mania de combinar as coisas sem olhar minha agenda. Hoje à tarde tem reunião com o pessoal da geologia. Paulo, já que você ouviu o vídeo, tá dando para ouvir minha voz? Tá, só um cantinho chegando, cortou um pouquinho. Ah. Mas foi só no final que atrapalhou. Tá bom. Nas últimas equações. Eu tenho uma reunião com o pessoal da geologia hoje à tarde toda, então hoje eu não posso. Terça-noite, não? Mas que horas? 6h30 poderia ser. Podia ser de 2 às 4. Duas das quatro tá livre? Não, Tá sim, a gente quer terminar a outra. na terça-feira? É, pro Renato pediu o horário das 2 às 4. O professor deu ele vai ter na quinta. Ó, se 8 às 10 na quinta, pode? Quem me lembra que eu vou dar aula quinta-feira aqui? Ah não, eu dou aula. Eu dou aula na graduação. Falei que não pode não, eu só tô preocupado que vocês vão ter aula até 6. Não, mas aí a gente podia marcar para 6h30. Mas 6h30, a gente não vai lá. Vai para 2 às 4. Mas ela confirmou. Pode ser? Eu não ficaria ruim 6h15? A gente marca para outra semana. Sexta-feira vai ter aula. Minha esposa está trabalhando, eu tenho que ficar com meus filhos. Então, sem ser nessa semana agora, então vocês me arranjem uma aula, aí tem que falar com o pessoal que trabalha, tá? Eu não posso, eu vou botar os horários que eu não posso. Então, eu dou aula nesses horários, tá? Então esses horários eu não posso. Tá bom? Então. Oi. Vamos? Ó, tem uma hora que a discussão não chega mais em lugar nenhum. Então, vamos começar a aula, vamos? Então, semana que vem não tem aula de novo, né? Infelizmente. E vocês me avisam aí depois de um horário para a gente ter aula extra. Então, dando prosseguimento aqui, o que essa equação tenta reproduzir? O que essa equação tenta reproduzir? Vamos lá. A gente tem aqui uma variável. A gente tem aqui uma variável, não, desculpa, um parâmetro. E a gente tem aqui a variável que é do nosso interesse. Então a gente tem a variável que é do nosso interesse, que é a pressão. E a gente tem um coeficiente, né, que na verdade ele relaciona fluxo, está ali no quadro, com compressibilidade. Tá bom? Então aqui nós temos fluxo e aqui nós temos compressibilidade. Então nós temos aí duas variáveis, desculpa, uma variável e
que quando eu tenho uma equação, principalmente uma equação diferencial, o que eu quero de verdade, né, meu objetivo, não é só resolver a equação. Resolver a equação do ponto de vista de engenharia não serve para nada. Não. Ela só faz sentido eu resolver a equação se a equação me der uma informação. Então eu estou resolvendo essa equação por quê? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Então, construir uma trilha. Se eu colocar neste eixo aqui, ó, por exemplo, o Y, e neste eixo aqui a pressão de água, a solução desta equação acontece no espaço Y e no tempo. Então olha só que interessante. O que a solução dessa equação vai me dar é mais ou menos o seguinte: assim que eu construir o meu aterro, as pressões, presta atenção, isso aqui é o gráfico das pressões. Aí eu vou admitir que aqui é 100. Então, o gráfico das pressões fez isso. Para o tempo T0. Ou seja, imediatamente após eu ter construído. À medida que o tempo vai passando, o gráfico faz isso. Depois de 10 dias. E à medida que o tempo vai passando, o gráfico faz isso. No tempo de 100 dias. Então, quando eu disse que resolver a equação, entre aspas, não serve para nada, porque assim, ele serve para eu ter uma informação sobre o que aconteceu com a variável de interesse. Qual é a variável de interesse? Com a variável de interesse no espaço e no tempo, né? Por exemplo, eu viria aqui e diria, ó, há uma profundidade x aqui, né? No tempo, desculpa, há uma profundidade aqui de, sei lá, 6 metros, no tempo 10 dias, eu tenho uma pós-pressão de 80. Isso aí é uma informação útil para a gente, tá bom? Então é isso que essa equação vai fazer. E por que ela consegue fazer isso? Antes da gente ir para a solução dela. Ela consegue fazer isso porque ela tenta reproduzir este fenômeno, que é um fenômeno de transferência de carga da água para a matriz, né, sólida do meu solo. Tudo bem? Consegui resumir a aula passada em 10 palavras? Sim ou não? Então, isso aí é o que a gente está querendo. Então, continuando, é bom que vai aparecer meu vídeo primeiro. Tomando café, para não ficar com a boca cheia de farelo. Então, continuando, o que a gente precisaria agora fazer é resolver essa equação. Eu hoje não vou falar de como resolve a equação. Tá? Por quê? Porque quando você vai resolver essa equação, você precisa de duas coisas. A primeira delas é a poropressão ao longo do Y no tempo T igual a 0. Eu preciso do azul aqui. Eu preciso desse azul. Eu já vou antecipando para vocês que a solução que a gente vai usar hoje, eu vou fazer 2 exemplos com vocês aqui. A solução que a gente vai usar hoje, ela só serve
para poropressão inicial igual ao longo da profundidade. Quem tiver com o livro, ou quem tiver lido o livro, na tabela, não sei quanto, mas já digo para vocês, figura 6.3, é isso mesmo? Muito bem, figura 6.3. Então, na figura 6.3, muito bem, parabéns, leram o livro. Você tem aí possíveis outras soluções para possíveis outras distribuições da poropressão ao longo da profundidade. Tá bom? Então, se você prestar atenção, a pressão ao longo da profundidade no tempo T0, só no tempo T0, ela é constante, ela é um valor constante. De quanto é esse valor não me interessa. A segunda coisa que você precisa é a poropressão na fronteira, ou seja, no Y igual à altura da camada para qualquer tempo, e a poropressão no Y igual a 0 para qualquer tempo. Ou seja, você precisa saber a poropressão aqui, ó. Certo? Aí e lá embaixo, aqui, ó. Tá bom? Geralmente a gente coloca como 0, não é obrigado ser 0. Geralmente a gente coloca como 0. Neste caso específico, se você tiver estas condições super restritas, aí você pode usar esta solução aqui. E se não for essa condição super restrita, não é essa solução, é outra. Porque isso é uma equação diferencial, e se você mudar a condição inicial, o nome disso aqui é condição inicial. E se você mudar as condições de contorno, você tem outra solução. Tá bom? Tem outra solução. Então vamos aprender para essa daqui muito restrita. Por que ela é útil se ela é tão restrita? Ela permite que a gente analise, por exemplo, o ensaio. Bom, você pode analisar a obra com ela também. Não estou dizendo que não pode, provavelmente existe uma série de obras que foram analisadas com ela. Mas não representa bem nenhuma obra, tá bom? Mas a gente pode usar, é uma simplificação. Né? No nosso ensaio que a gente tem é um corpo de prova pequeno, tá bom? Quando eu aplico o carregamento, a gente assume que a poropressão vai toda para a água, do tempo T0, e que nestes dois pontos aqui, a poropressão é 0, ou seja, a água está livre para ir embora. Eu vou fazer uns exemplos aqui que não são necessariamente reais, é só para a gente entender a filosofia da equação. Quando você escreve essa equação, não é obrigatório, mas você faz umas simplificações. A primeira delas, e a mais importante, é esse fator tempo. Então, ó, se você olhar aqui, você vai ter a pressão, né? Todo mundo já lembra que eu uso PW, né? E depois a gente vai usar o como deslocamento, só que os slides são antigos. Então, a pressão, ela é igual a carga que eu apliquei, número, profundidade que eu estou e altura de drenagem. O que é isso? O que é o HD? Quando a gente
for resolver a equação, vocês vão ver por que esse HD é tão importante. Mas ele, fisicamente, ele representa isso aí. Essas duas situações. Quais são as duas situações que a gente tem? A primeira delas é se eu tiver uma camada de argila em que embaixo dela eu tenho um material muito drenante, ou seja, uma areia, uma rocha muito fraturada, qualquer coisa do tipo, e em cima também eu tenho uma condição drenante. O que significa isso? Que o maior caminho que a gota d'água vai percorrer para sair de dentro da argila é do meio da camada de argila, ou para cima ou para baixo. Tá claro? Então a altura de drenagem é a máxima distância percorrida pela gota d'água. Tá bom? Preste atenção que se você tem uma camada e uma das faces é impermeável, a máxima distância que você vai percorrer é a própria altura da camada, enquanto que aqui é só metade. Eu costumo avisar para os alunos que eu sou muito tranquilo na hora de corrigir a prova. Vocês podem errar, por exemplo, conta. Tá? Provavelmente eu não tiro todos os pontos da questão. Se você errar isso aí, eu tiro todos os pontos. Eu faço um X em cima da questão. Tá? Por quê? Porque você está me dizendo: professor, eu me enganei. Pois é, mas eu não sei quando é que você se enganou e quando é que você fez errado mesmo, né? Então esse aí é um dos poucos erros que eu considero grave. Significa que você não sabe o que significa o HD, que é a máxima distância que a água vai percorrer para sair da camada de argila. Tá bom? Diga. Fala mais alto. Quando y for igual a h, qualquer tempo é igual a zero. O zero é aqui, né? O h é aqui. Certo? A altura da camada. Então, nesse ponto aqui, eu considero que quando a água chega aqui, a pressão dela é zero. Aí a mesma coisa, quando a água está aqui, não, mas aí a resposta fica simétrica. Aí você faz uma simplificação considerando a resposta simétrica. A resposta fica assim, ó. Entendeu? Aí você considera que a resposta é simétrica, ou seja, um H, 2 vezes H. Tá bom? Eu vou explicar isso, a gente vai resolver essa equação, tá bom? Se brincar, vai cair até na prova, que é para vocês ficarem com raiva de mim. Beleza. Essa situação que você colocou aqui no slide é como se tivesse outra camada de areia em cima, né? Que você falou de Não precisa ser areia, pode ser qualquer material drenante, ou não ter nada. Mas se não tiver nada, também não vai estar. Não. A água vai sair por cima. Ela sai por cima e por baixo. Ela sempre vai para o caminho com menor resistência. Diga. Essa camada de areia que está sendo a água vai ficar precipitada lá. Aí não atende mais a condição, né? A pressão não é mais zero, então não atende mais. Pronto. A outra coisa que a gente tem aqui é o Z, né? A gente falou, outra coisa é essa coisa que chama fator tempo. O que é que o fator tempo faz? Eu vou até colocar aqui do lado, só para reforçar, o CV, ele faz com que haja um acoplamento entre fluxo e compressibilidade. Né? Vou botar aqui a letrinha de F, fluxo, e a letrinha de C, de compressibilidade. O fator tempo tenta fazer a mesma coisa. Ele tenta acoplar efeitos. Olha como é que ele é. Entra nele o CV multiplicado
pelo tempo dividido pela geometria. Então, se você parar para pensar, o fator tempo, ele leva em consideração o solo. Para cada solo eu vou ter um CV, todo mundo concorda? E ele leva em consideração a geometria. O que é geometria? Espessura da camada e se vai ser drenado por cima, por baixo, pelos dois. Tudo bem? Pronto. Dito isso, vocês podem usar essa equação, figura 6.4. Tem ela normalizada, eu acho que eu não tenho ela aqui. Não tenho ela aqui. Vou desenhar no quadro. Bom? Vou desenhar no quadro. Então, ó, se você parar para pensar, isto aqui é a solução da equação quando olha só, eu normalizo certo? Então eu sempre vou ter, desculpa, HD. No livro está H, mas é HD, tá? É altura de drenagem. No livro está H, mas é HD. Tudo bem? Então o que acontece aqui? Se eu tiver uma camada com dupla drenagem, é HD. Eu vou ter a água saindo por baixo e por cima. Então, eu vou ter um tempo, por exemplo, 0,9, um fator tempo 0,9, este gráfico aqui, onde ele é simétrico exatamente aqui, né, no Z sobre HD igual a 1. Tá bom? Se eu tiver um tempo T08 aqui, quando não for simétrico, vocês me perdoem. E neste gráfico, eu posso simplesmente entrar com a altura que eu estou, o fator tempo correspondente, e aí eu tenho, por exemplo, vamos supor aqui 0,65. O que significa isso? Significa que eu tenho uma relação entre a poropressão que está no maciço e o acréscimo de carga que eu apliquei de 0,65. Ou seja, esta solução é independente da carga. Como é que a gente faz isso? Simples, né? Divide, presta atenção, divide a resposta, que é a poropressão, pela carga. Então, eu apliquei sigma. Quando eu apliquei sigma, foi tudo para a água, mas agora eu já dissipei isso. Entendeu?
De novo, eu apliquei sigma, mas agora eu já dissipei isso. Então ele chama de percentual de adensamento. O que é o percentual de adensamento? É o que já foi dissipado dividido pelo todo. Tudo bem? É super simples, né? Não tem nenhuma dificuldade. É o AC dividido pelo AD. O AC é igual a quem? A poropressão inicial que a gente tem, né? É igual a carga, menos a poropressão da agora, que eu tenho agora, que é a solução da equação, dividido pela poropressão inicial. Então isso aqui me dá o percentual de adensamento, tá? Que é 1 menos aquilo ali que eu acabei de desenhar. Tá bom? Se vocês olharem no gráfico de cima, né? No gráfico de cima não, no eixo de cima, ele faz exatamente isso. Ele faz 1 menos. Todo mundo está com o livro aí, não, né? Então, aqui no gráfico de cima, eu acho que eu tenho o livro do pendrive. Deixa eu dar uma olhada. Se eu tiver, eu projeto. Ele tá em o 1 fica do outro lado, né? Então, é o percentual de adensamento. Não, não tem. Não, tá certo. Tá certo, eu li. É porque isso aqui, tá certo? Isso aqui começa aqui e aí vai dissipando, 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 dissipando. Aquele gráfico te dá isto aqui, tá bom? Isto aqui é 1 menos delta sigma dividido por P, tá? Certo? Isso aqui que é o percentual de adensamento. Desculpa, aqui é o PW inicial, né? PW inicial. Aí embaixo também não é, É, também. Pronto. Isso aí tem um problema. Vamos lá. Vamos continuar aí olhando o nosso... Inclusive no livro está o 0. Eu esqueci, eu fico 1000 o 0. mas ele está errado lá. O H está errado. É HD. Senão não dá 2H, né? Mas é porque na equação dele não é HD, é só H. Fui eu que inventei esse negócio do D de drenagem. É porque no livro não tem HD. Ele fala de HD. Fala? Não lembro. É só H. É só H. É só H. É só H. Esse negócio do HD eu tirei de outro livro. Tá bom? É porque facilita, né? Porque o D fica de drenagem, né? Então você lembra a altura de drenagem, a altura que a água vai correr. Aí, né? Vou explicar para vocês por que essa equação ainda não serve. Por que a gente tem que usar esta? Não é que ela não serve.